Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Conferência Teológica Raiz 2025. Muito prazer, o meu nome é Léo Oliveira e eu estou pastor da Igreja Batista Reformada Gênesis. E nessa hora eu vou estar compartilhando sobre o desafio da fé cristã em um mundo polarizado. É um tema que eu considero bastante provocativo, a qual eu quero convidar os irmãos que estão participando nesse momento a pensarmos, a compartilharmos, a partilhar as nossas impressões acerca desse tema, tá bom? Então, você pode participar comentando na caixinha do chat, do chat que está ativo aí, que vamos estar compartilhando, trocando, e vai ser um tempo incrível. Antes de tudo, vamos orar, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos, ainda que de forma virtual, para partilharmos desse tema. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo Teu amor grandioso por nós, derramado naquela cruz, Pai. Obrigado porque fomos alcançados por Tua graça e hoje estamos aqui, Pai, para glorificar, adorar e exaltar o Teu nome. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas e transgressões. Que aquilo que eu vier a falar, Pai, possa ser apenas eu como um arauto a proclamar, Pai, aquilo que a Tua palavra, a Tua sagrada Escritura tem a nos revelar, Pai. Que possamos aprender do Senhor, sermos provocados e desafiados nessa noite. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa súplica. No nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Pessoal, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia ou seu smartphone no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Vamos ler dos versos 14 ao 16. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, dos versos de número 14 ao número 16. Eu costumo dizer que é um clássico na literatura cristã. Se você abriu, vamos ler. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, é com grande alegria e com grande temor que hoje, nesse sábado, 25 de outubro, nos reunimos nessa conferência teológica, ainda que por meio virtuais e não presenciais, para refletirmos e pensarmos sobre um tema profundamente relevante e urgente para os nossos dias: o desafio da fé cristã em um mundo polarizado. Vivemos em tempos de intensas divisões. O cenário global tem se tornado cada vez mais marcado por polarizações, sejam elas políticas, ideológicas, religiosas ou mesmo sociais. E quando olhamos ao nosso redor, nós podemos perceber que a sociedade se fragmentou em inúmeras tribos e grupos que raramente se encontram em um ponto comum. A cada debate acirrado, a cada rixa, o que nós podemos ver, o que nós podemos observar é um afastamento, uma falta de disposição para o diálogo e a compreensão. Se por um lado a polarização tem se mostrado uma questão política, como por exemplo as eleições dos Estados Unidos e aqui no Brasil, ou até com as tensões raciais que marcaram as últimas décadas, por outro lado, ela também tomou uma forma na esfera religiosa. Cada vez mais, as pessoas são rapidamente rotuladas, muitas vezes sem ouvir o outro lado. Como cristãos, somos chamados a ser uma contracultura nesse cenário. Mas como podemos ser luz no meio de tantas sombras? Nos últimos anos, vimos, por exemplo, a pandemia de Covid-19, as questões relacionadas à política,
As eleições de 2020 nos Estados Unidos, o cenário político brasileiro e, mais recentemente, o impacto das redes sociais tem aumentado e muito a polarização. Em muitas famílias e igrejas, vimos as tensões se intensificarem e o que antes eram discussões saudáveis, agora se transformaram em debates calorosos, muitas das vezes até violentos. E nesse contexto, gente bonita e fofa de Deus, o desafio para a igreja é enorme. Como manter a nossa fé viva, fiel e amorosa em um mundo que cada vez mais busca dividir? Como responder aos desafios da polarização sem perder a paz de Cristo e a missão que Ele nos confiou? E nessa noite, eu gostaria de falar, provocar e fazer com que venhamos a pensar em 3 pontos que eu considero, que eu acredito ser de grande importância para todos nós. E o primeiro ponto que eu gostaria de comentar com os irmãos é o desafio da polarização e o chamado à luz. Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14, como acabamos de ler, que somos a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Como cristãos, nossa missão é ser luz em um mundo marcado pela escuridão das divisões. A luz, irmãos, não se acende. Ela brilha para todos. E nossa fé deve brilhar não apenas nos momentos fáceis, mas também nos momentos de tensão e confronto. Nos últimos anos, vimos como a polarização cresceu, especialmente nas questões de saúde pública, como, por exemplo, na época da pandemia. As discussões sobre o uso de máscaras e vacinas gerou uma divisão profunda, até mesmo dentro das igrejas. Algumas comunidades preferiram manter a posição que defendiam. Outras já se posicionaram de maneira oposta. Além disso, debates políticos como as eleições de 2020 nos Estados Unidos e aqui no Brasil aprofundaram ainda mais a separação entre aqueles que pensam de maneira diferente. A palavra de Cristo nos desafia a sermos luz nesse ambiente. E isso não significa simplesmente ficar em silêncio, mas agir com paciência, sabedoria e principalmente com tolerância. Tolerância, vale lembrar, não é a aceitação passiva das ideologias do mundo, mas uma postura de respeito onde, mesmo discordando, buscamos entender o outro lado com amor e compaixão. É como um farol em meio a uma noite escura e tempestuosa. O farol, ele não se importa com a tempestade ao redor. Ele permanece firme, iluminando o caminho. O cristão, nós como cristãos, somos chamados a ser como esse farol, não cedendo à tempestade, mas brilhando com a luz da verdade e do amor de Cristo Jesus, sem se deixar levar pelas correntes teológicas ou divisões do mundo. A polarização, irmãos, é um dos maiores desafios do nosso tempo. O mundo diz que devemos escolher um lado e nos opor ao outro, mas Cristo nos chama para ser a luz, e ser luz é ser agente de paz. Isso implica em ouvir, compadecer, compreender e, mesmo quando discordamos, praticar o amor. Esse é o desafio. O segundo ponto é o testemunho da igreja em meio à polarização. A igreja tem um papel crucial nesse momento de polarização. Como corpo de Cristo, a nossa missão é refletir o caráter de Cristo. E Ele nos chama, irmãos, para a paciência e a reconciliação. Efésios capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo nos exorta a andar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra longanimidade
pode ser traduzida como paciência e ela é essencial para vivermos em uma sociedade polarizada. Não podemos, gente bonita e fofa de Deus, ser rápidos em agir ou julgamentos precipitados. Mas, infelizmente, quantos de nós não somos assim? Já falamos o que vem à mente, já julgamos e não paramos. Nós somos precipitados. Em vez disso, devemos ser pessoas que têm paciência para ouvir o outro, para entender, para responder com graça. John Stott, um teólogo que amava profundamente a Igreja de Cristo, falou muito sobre a importância da tolerância e paciência. Ele afirmou que a paciência cristã não significa ser conivente com o pecado ou a injustiça, mas é uma forma de esperar com compaixão pela mudança e pela obra de Deus no coração das pessoas. Ele exemplificou isso com o próprio Cristo, que em meio às tensões, ele demonstrava paciência e amor, chamando os pecadores ao arrependimento, sem condená-los. Como igreja, somos chamados a ser uma comunidade onde, apesar das diferenças, nós buscamos a unidade em Cristo. Aleluia! Devemos praticar a paciência em nossos relacionamentos, especialmente quando discordamos. É fácil? Não, mas é o desafio. É o desafio que está diante de nós. Isso vai significar não desistir das pessoas, mesmo quando elas têm uma visão diferente da nossa. Nossa paciência é um reflexo do caráter de Cristo e é essencial para a reconciliação. O terceiro ponto: como viver a fé cristã em um mundo polarizado? Como podemos viver, irmãos, a fé cristã em um mundo polarizado? Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar que a nossa missão é missional. A igreja não existe para si mesma, mas para o mundo. Isso significa que devemos ser ativamente envolvidos em trazer a mensagem de Cristo àqueles que estão divididos, buscando sempre a reconciliação e o entendimento, e não a divisão. Além disso, precisamos entender que a paciência e a tolerância são instrumentos poderosíssimos para restaurar relacionamentos. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, somos chamados a estar preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso implica em dar respostas cheias de graça e de verdade, que brilham em um mundo cheio de trevas. Certa vez, um missionário que servia em uma região marcada por intensas divisões religiosas compartilhou um testemunho de como conseguiu alcançar um grupo de pessoas que estavam em guerra entre si. Ele não iniciou com debates teológicos, mas com um convite para o diálogo honesto e respeitoso. Durante meses, ele ouviu com paciência as perspectivas de todos, até que o amor de Cristo se tornou evidente para todos. Sua paciência e disposição para ouvir tornaram-se a ponte para a reconciliação. Em um mundo polarizado, o cristão não deve se refugiar em um gueto seguro de sua própria visão. Somos chamados para sermos luz, a brilhar no meio das tensões, não para vencer debates, mas para ganhar corações. Devemos ser exemplos de paciência e tolerância, especialmente em nossos grupos mais próximos, como famílias e igreja, para que possamos ser uma influência transformadora no mundo. Irmãos, o mundo em que vivemos está profundamente polarizado, mas como igreja de Cristo, somos chamados para sermos diferentes. Somos chamados para ser luz
em meio às trevas. Não para atacar ou destruir, mas para iluminar com a graça de Cristo, com paciência, tolerância e amor. Eu quero convidar você que está assistindo ou mesmo assistiu às palestras nesse sábado, onde o tema dessa conferência é a manifestação da graça em um mundo polarizado, a refletirem sobre como vocês têm vivido a fé de vocês em um mundo, uma sociedade polarizada. Como é que vocês têm refletido? Como é que vocês têm manifestado? Como você tem reagido às divisões e tensões ao seu redor? Você tem praticado a paciência e a tolerância? Você está disposto a ser uma luz no meio das trevas, não apenas nos momentos fáceis, mas também quando for mais difícil? Então, gente bonita e fofa de Deus, que possamos ser uma igreja que brilha intensamente em um mundo que precisa desesperadamente de luz. Que Deus nos dê coragem, paciência e amor para sermos testemunhas fiéis de Cristo. Amém? Quero te convidar a orarmos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua presença em nosso meio nesse momento. Sabemos que sem a tua graça, sem o teu Espírito, não seríamos capazes de viver a fé que tu nos chamaste para viver, especialmente em um mundo tão polarizado e cheio de divisões. Senhor, pedimos que tu nos capacite a ser luz em meio das trevas, que possamos refletir a tua luz e o teu amor em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras, especialmente quando enfrentamos o desafio de discordar com paciência e tolerância. Dá-nos sabedoria para ouvir uns aos outros, para praticarmos a verdadeira reconciliação como o Senhor mesmo fez por nós, sem ceder à tentação de responder com raiva ou mesmo desprezo, mas sempre com mansidão e graça. Que nossa paciência seja um reflexo do teu caráter, que sempre nos acolheu, mesmo em nossa condição de pecado. Senhor, ajuda-nos a viver a fé cristã com integridade e coragem, sabendo que somos enviados para o mundo para sermos instrumentos de paz, unidade e amor. Que através de nossas vidas o mundo veja o brilho de Cristo e glorifique o teu nome. Em meio às divisões, nós queremos te rogar que nos use como agente de reconciliação, como ponte de entendimento, para que ao final todos vejam a tua obra em nós e possam se render a ti. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça e nos guie, e que possamos ser fiéis testemunhas da verdade que está em Cristo. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Muito obrigado a você que participou desse sábado, dessa conferência. As mensagens, eu acredito, confrontaram e te desafiaram a sair do lugar comum. O nosso objetivo não é acabar com o assunto, muito pelo contrário, é continuar alimentando e provocando a reflexão. O assunto não foi encerrado. Há muito o que pensarmos, há muito o que mudarmos, há muito ainda a fazer a respeito. Eu quero agradecer a todos os participantes. O nosso desejo é que, assim o Senhor permitindo, possamos nos encontrar em uma nova oportunidade para que o nome de Cristo Jesus venha a ser glorificado. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço, paz e bem a todos.